E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos falar mais sobre esse caso. Vejam só. Kennedy Alencar, que eu te convido a fazer uma pesquisa no Google, coloca assim, Kennedy Alencar, gráficas PT, você vai achar as notícias sensacionais da Veja, até te falo o portal, de um passado não tão distante, mas enfim, o Kennedy Alencar ele comentou sobre esse caso, saiu na UOL, que é um dos grupos hoje realmente que tomaram um lado no Brasil e é o lado do Lula. Fala o seguinte, ó, Kennedy Alencar, a ação contra Dantas tem cunho eleitoral. Ele tem. Aí depois ele usou uma palavra, né? Não parece interferência na Polícia Federal. Aí ele bate o martelo, tem cunho eleitoral. O Leandro Ruschel, ele fala o seguinte, o Kennedy Alencar, né, um militante petista do UOL, já está na defesa da turma. O candidato Renan Calheiros foi afastado pelo STJ. Já acharam grana pesada na casa dos 31 alvos da operação. Olha só, a CNN trouxe a primeira duas informações. Celular apreendido, 14 mil em espécie. O Leandro Ruschel agora fala, peraí, ó, tem grana pesada, 31 alvos. Então não foi só no Dantas. A coisa é um pouco maior. Vamos continuar dando uma olhada nesse caso. O Estadão, ele solta a sua primeira nota às 9h30. Só quero mostrar para vocês as imagens e as manchetes, em quem sabe aqui um pedaço do subtítulo. A primeira notícia que o Estadão comenta sobre o caso é: STJ afasta governador de Alagoas e manda a Polícia Federal fazer buscas em investigação sobre peculato e rachadinha. Aí diz, né? Aí já começa o subtítulo. Então, Operação Edema, deflagrada nesta terça, por ordem da ministra Laurita Vaz, mira Paulo Dantas, quem concorre à reeleição com apoio de Lula e do senador Renan Calheiros, desafeto de Bolsonaro. A ofensiva cumpre então um mandato de busca e apreensão contra a suposta prática sistêmica de desvios de recursos públicos desde 2019 no âmbito do poder público do Estado. Olha qual é a imagem, apenas o Dantas. Só. Eu não consigo ver nada naquela imagem que faça algum tipo de associação com Lula. Só aparece ali no subtítulo. Diferentemente da CNN. No período eleitoral, eu não consigo acreditar que o Estadão soltaria uma matéria, se fosse alguém apoiado por Bolsonaro, sem estampar a cara de Bolsonaro na manchete. Mas tudo bem. Passado um pouco tempo, às 5h12 da tarde, o Estadão soltou a segunda matéria. Glaze disse que a operação que mira governador de Alagoas é suspeitíssima. Renan vê uso político da Polícia Federal. Vocês acham assim... Gente, eu tenho certeza que muitas pessoas comentaram sobre essa operação. Mas vocês não acham estranho? Eu até entendo o Estadão, a CNN, essa turma, queria até ouvir o Renan Calheiros. Você fala, não, pô, o cara é do Estado, o cara é senador para Alagoas. O filho dele era o governador, né? Foi até eleito, agora senador. É da turma, tem foto junta, você entende. Agora, por que a opinião da Glaze Hoffmann é importante? Ah, porque ele é do PT. Não é porque, PT não, porque ele é o candidato do PT. Seria por isso? Porque o candidato nem do PT é do MDB. Você percebe assim, o Estadão está dando espaço para repercutir a narrativa do PT. Via Glaze Hoffmann. Beleza. Aí depois, mais duas notas. Nenhuma das duas aqui eu consigo ver nada que me remeta ao Lula. Às 7h12 da noite, operação que mira governador de Alagoas não afeta a candidatura. Entende efeitos políticos e impacto na corrida presidencial. Não, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não sei quem, fulano, não tente vincular uma coisa na outra. Você consegue imaginar esse tipo de notícia se tratando de Bolsonaro? Um candidato de Bolsonaro? E ainda solta nota, ó. Paulo Dantas diz que a Polícia Federal foi aparelhada e chama a operação de encenação. Fake news travestida de oficialidade. E a imprensa noticia numa boa. Você consegue ver algo assim vindo da direita? Vindo da direita, eu acho que a imprensa sequer falaria que seria uma suposta, não uma suposta organização. A imprensa ia bater o martelo. Falou, não, o que a polícia fez está certo, são criminosos, sequer merecem
suas prerrogativas na hora aí da livre defesa. Não merece nem ter o direito de se defender. Tem que ser preso sem julgamento. Normalmente como as coisas são. Aí veja só. O Diego Escostegui, jornalista verificadinho, né? Um dos chefes aí da turma do Bastidor, um jornal aí que tá na internet, um blog, ele fala o seguinte, ó. Ele fez um comentário. Lula terá que rever sua agenda na quinta. Subiria no palanque de Paulo Dantas, candidato de Renan ao governo de Alagoas. Dantas é apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal como líder de organização criminosa que desvia dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado. Ponto. Olha só. A turma tá falando, vem interferência na PF. Tá. E qual a desculpa então pro MPF? Segundo Diego Escostegui, não só a Polícia Federal, como o Ministério Público Federal aponta ele como líder. Então a narrativa de interferência na PF não teria que se extrapolar para também uma interferência no Ministério Público Federal. São duas interferências. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Logo, Bolsonaro que perde todas dentro do MPF. Ontem aí a grande notícia é que o MPF está aí, né? Questionando a Damares sobre as falas dela. Mas enfim, né? Ele foi alvo da operação de hoje. Dantas, o candidato de Renan, exerce mandato tampão como governador de Alagoas. Por determinação da ministra Laurita Vaz, do STJ, será afastado temporariamente da função. A ministra, olha essa informação, entendeu que as evidências obtidas pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal, na primeira instância, são robustas. Segundo os investigadores, era um esquema clássico. A organização criminosa desviava dinheiro dos cofres da Assembleia, repassava a grana aos líderes da rachadinha. Dantas, diz a Polícia Federal, era o chefe e principal beneficiário. Ele comandava a Assembleia. Aí o Escostegui continua. Há provas de saque em espécie. Quem diz? Escostegui. Há provas de saque em espécie. O dinheiro foi rastreado até os líderes do esquema. Hoje, com o próprio Dantas e nos endereços ligados a ele, a Polícia Federal apreendeu centenas de milhares de reais em dinheiro vivo. A quantia exata ainda está sendo contada. As medidas estão em andamento. Pelo que o Escostegui está narrando, parece que é uma operação de cunho eleitoral, político, interferência, isso, aquilo, outro. Será que aqui, no mínimo, não deveria ter um mínimo de respeito pelo trabalho das forças de segurança pública para tentar realmente entender, ao invés do Estadão soltar 4 notas, sendo que 3 é basicamente para dar espaço para o governador falar, para Gleisi Hoffmann falar e para fazer uma análise, falar, não vai ter nenhum impacto na eleição. Será que não deveria dar espaço para a Polícia Federal comentar? Para a Procuradoria da República, para o Ministério Público? Não, vocês querem? Não quer comentar, tá de boa. Eles não quiseram. Só falaram isso daí. Procurando, não quis, etc. Tá sob sigilo. É meio estranha a forma como a imprensa vem tratando algumas questões. Aí ele continua. A operação tem por objetivo fortes consequências eleitorais. A disputa entre Dantas de Renan e Cunha do Lira está apertada, ou estava. A ministra Laurita Vaz, porém, é séria. Quem diz? Escostegui. Esse cara não é bolsonarista, mas de jeito nenhum. Você pode pesquisar à vontade. Ele diz, essa ministra é séria. Vocês vão entender por que eu estou frisando isso. Ele diz, ela é séria e tem consciência da gravidade da decisão. Ficou espantada com as evidências colhidas. E você vê, tinha evidências, liberou a operação, teve a operação e a operação encontrou dinheiro em espécie. Então, peraí, né? Vamos ter o mínimo de respeito pelo que está acontecendo. Às vezes todo mundo é inocente, mas também não dá para falar que, foi tudo armado. Pelo amor de Deus. Até agora, a Polícia Federal contou 264 mil reais em espécie apreendidos nos endereços do aliado de Renan Calheiros. As diligências seguem em andamento. Segundo os investigadores, o esquema liderado por Dantas desviou ao menos 54 milhões dos cofres alagoanos. Não sei se ele é inocente ou se ele é culpado. Eu só acho que o trabalho da polícia, do Ministério Público, tem que ser respeitado. E eu digo isso porque a Folha de São Paulo também resolveu dar espaço para o Renan Calheiros. Espaço para o Renan Calheiros.
é muito importante ouvir a opinião do Renan Calheiros. Renan acusa a ministra do STJ de bolsonarista e diz que a Polícia Federal é Gestapo de Arthur Lira. Bom, a Gestapo foi um grupo de um dos episódios aí mais trágicos da história da humanidade. É a turma lá do alemão, né? Da década de 30, 40. E o que chama a minha atenção é que Renan Calheiros fala que a ministra ela é bolsonarista. Ainda que ela seja bolsonarista, qual seria o problema disso? Não seria melhor que o Renan Calheiros ele criticasse algo de forma mais técnica? Não, ela errou nisso daqui, ó. Ela errou naquilo outro, isso, aquilo outro. Sabe? Pontuar. Você percebe como hoje, e aí vem a questão da Madalena Laxo, eles desumanizam Bolsonaro, tornam um crime você ser bolsonarista. Não tá se falando se o que ela fez foi certo ou errado. Ninguém tá falando se a tratativa que ela deu, se ela seguiu o ordenamento jurídico ou não. Não tem essa discussão. Não, ela fez do jeito que tinha que ser feito. Não tem essa discussão. Ela é bolsonarista. E a imprensa dava a Folha de São Paulo. Foi isso, ganhou a matéria na Folha de São Paulo na coluna da Mônica Bergamo. Olha só. Aí, vejam só também, o Renan Calheiros anunciou que vai denunciá-la ao Conselho Nacional de Justiça. Tudo bem. Mas tudo bem. Tudo bem. Isso aqui foi só um caso de ontem.